Nesse vídeo eu quero falar sobre algo que toca muito meu coração, que é lealdade sistêmica. E a gente vai trazer o olhar das constelações familiares sistêmicas para falar sobre nossas relações. Vem comigo, eu sou Bruna Campelo, sou hipnoterapeuta, terapeuta de leitura intuitiva, facilitadora de expansão de consciência e você está no Respire Sua Missão. Será que nos faz repetir algo que a gente sabe que machuca a gente? Existem muitas razões, muitas causas prováveis para isso, mas hoje nesse vídeo eu quero falar de uma em especial. O desejo inconsciente e infantil de sentir e de afirmar que dessa vez a gente vai consertar as coisas. Que dessa vez as coisas vão ser diferentes e menos dolorosas. E para isso, eu quero trazer um exemplo prático, algo dos meus atendimentos mesmo, que vai fazer com que esse assunto fique bem mais claro para você, tá? Eu tive uma consulente, paciente, cliente, enfim, dê o nome que você quiser, uma mulher que veio fazer sessões de terapia comigo para trabalhar o seu casamento. E essa mulher, numa das primeiras sessões, eu não lembro exatamente se foi na sessão de anamnese, que é a primeira, ou se foi numa segunda ou terceira sessão, a gente estava se estava conhecendo mais o histórico familiar dela e assim vai. E ela me contou que a mãe dela traiu o pai durante muitos anos e que ela soube algum tempo depois, quando ela já tinha mais ou menos 11, 12 anos, ela já era um pré-adolescente e ela ficou sabendo disso. E a mãe pediu a ela segredo que ela estava fazendo algo que inclusive era bom para a família e tudo bem. Isso durou anos, anos e anos e essa pessoa, essa mulher, que hoje é mulher, na época era uma criança, ela manteve por muito amor à mãe. Vocês lembram que a gente já falou aqui em outro vídeo que o amor da criança pelos pais é enorme, é um amor, esse amor infantil é um amor muitas vezes louco, um amor que independe do contexto, continua amando? Pois é. Então, por muito amor à mãe, ela não contou aquilo. E ela acreditou, por um lado, é claro, que provavelmente devia ser uma coisa que era para ser daquele jeito, né? Afinal, se a mãe dela estava fazendo, dizendo que ela estava fazendo o melhor pela família, ok. Mas a menina foi crescendo, foi se tornando uma mulher. E durante muito tempo, ela reprimiu a raiva que ela sentia lá no fundo do coração dela pela mãe. Logo nessas primeiras sessões, na sessão que ela me contou, esse assunto especificamente, ela disse que não queria trabalhar isso, que passado é passado, que ela queria mesmo trabalhar com foco no casamento dela atual, que ela queria melhorar o casamento. E não tinha ainda trazido tantas palavras específicas sobre como melhorar o casamento. Eu senti que tinha alguma coisa ali, mas fomos aprofundando aos poucos, cada um tem o seu tempo também, e é importante o terapeuta respeitar o tempo da pessoa que está ali escolhendo fazer aquele processo, é claro. Então, nas primeiras sessões de terapia, ela contou isso com muita dificuldade, mas depois ela não trouxe mais esse assunto. Uma vez ou outra, quando eu trazia alguma reflexão que pudesse ter relação com isso, ela já rapidamente ia para outro assunto, usava algum mecanismo de defesa e tudo bem também. E aí a pessoa também tá ali se abrindo na medida que consegue, que pode. Aos poucos ela foi me dizendo que o casamento dela estava desmoronando porque ela tinha certeza que estava sendo traída e que ela não conseguiria suportar isso e que ela queria descobrir logo para poder dar um fim na relação. Então, basicamente, ela já tinha vindo, como deu para perceber nessa frase agora, com uma solução para o casamento dela, a separação. Ela contou em várias situações, ela contou em várias sessões, situações de desentendimento, de conflito, de briga, e muitas vezes que o marido, ele sempre dizendo que isso não estava acontecendo, mas estava muito difícil, todas aquelas brigas, todos aqueles conflitos, etc. Mas ela tinha tanta certeza que ela ia dando um jeito, né, de caçar oportunidades para falar daquilo e para trazer aquelas brigas e aquele sentimento de estar sendo traída à tona na relação. Esse foi um processo bem desafiador, porque ela estava realmente com vários mecanismos de defesa, até porque quando uma pessoa reprime um sentimento, né, por muito tempo, ela pode, inclusive relacionada a um dos pais, né, um dos progenitores, ela pode facilmente
passar a acreditar e ter mesmo essa crença bem viva dentro dela de que as outras pessoas vão machucá-la. Porque se a própria mãe conseguiu machucá-la, conseguiu feri-la, é mais ou menos assim, né, que se passa o pensamento da pessoa, que se dá. Se a própria mãe fez isso com o pai e com ela, imagina outras pessoas o que fariam. Faz sentido, mais ou menos, isso? Pois é, então a pessoa acaba criando muitos mecanismos de defesa e às vezes é preciso ser realmente ter muito amor e ter muita compreensão, mas principalmente acho que muito amor mesmo no processo terapêutico para trabalhar com pessoas que estão com muitos mecanismos de proteção, porque é um processo bem desafiador e entrando aos pouquinhos nessas relações, né, e até nas questões que a própria pessoa quer trazer. Mas se ela tá ali, é porque ela quer isso pra vida dela, né, pelo menos em algum grau, e quem não quer, em pouco tempo depois acaba desistindo, acaba sumindo, alguns dão até justificativas e vão embora, e tudo bem também, porque faz parte do processo de terapia de cada um. Agora não foi o caso dela. Foi bem interessante porque estava sendo bem doloroso, bem desafiador para ela, mas ela queria, ela realmente queria mesmo. E ela continuou. E a cada semana, a cada sessão, a cada encontro, a gente ia aprofundando um pouquinho mais, até que ela percebeu que não tinha mais condições de não olhar para isso. A gente já tinha olhado para várias outras questões que podiam influenciar nisso, mas que não olhar para a relação dos pais dela e para a relação dela com os pais era algo que não tinha condições, estava atrapalhando muito, né? E claro que isso influencia totalmente na vida de uma pessoa e, é claro, também nas relações amorosas dessa pessoa daí pra frente. Sendo assim, em algum momento, ficou muito claro pra ela que havia um desejo muito forte, mas completamente inconsciente até aquele momento, de honrar o seu pai se separando no seu casamento. Ou seja, era uma forma de ela quase que se solidarizar e salvar o pai dela ao criar aquela situação de traição, se afirmar depois como certa e se separar. Por quê? Ela estaria sendo, na cabeça dela, nas crenças dela, leal ao pai, que também, depois de muito tempo, soube dessa história, não por ela, pela própria esposa, soube e se separou. Porém, ele caiu em vários vícios e seguiu a vida de uma forma muito dolorosa, muito difícil, escolheu talvez ali seguir um caminho muito difícil, teve um destino difícil. Um destino difícil é até uma expressão que a gente usa muito nas constelações familiares. E ela queria honrar o pai dela, quase que consertando as coisas. Só que ela se colocava do lado do pai, então o marido do lado da mãe, né? Como se o marido estivesse ali sendo traidor, vamos dizer, o agressor, e ela, junto com o pai, a vítima, e ela se separando, mas seguindo em frente, porque ela trazia muito isso, e desde as primeiras sessões ela deixou isso muito claro. Porque aí, quando eu descobri, eu quero ter certeza, eu vou me separar e vou seguir minha vida, vou encontrar uma pessoa muito melhor e vou ser feliz. Então a intenção dela era o tempo todo de que era honrar esse pai, mas como? Escolhendo um caminho bom, um caminho que ela julgava como bom. E aí, por que então esse assunto tem a ver com a lealdade sistêmica? Por que esse exemplo, né, dessa pessoa especificamente tem tanto a ver com esse assunto? Porque muitas vezes a gente, cegamente, por amor a um ou a outro, e claro, sempre aos nossos pais, aos dois, independente de quem fez algo, quem não fez, quem esteve presente, quem não esteve, né? Por amor, por esse amor louco, a gente acaba muitas vezes tomando ações, fazendo coisas, repetindo padrões muito difíceis, muitas vezes negativos mesmo, muitas vezes negativos que eu digo não é exatamente a palavra, mas muitas vezes padrões que não são saudáveis, são tóxicos, padrões que são pesados, e a gente acaba repetindo por achar que a gente vai salvar, que a gente vai refazer, que a gente vai melhorar, que a gente vai fazer com que as coisas dessa vez sejam diferentes. Infelizmente, o que acontece como consequência é que a pessoa faz tudo isso e no final ela pode até conseguir um desfecho, um outro desfecho, mas algum tempo depois ela volta a sentir tudo aquilo que ela sentia antes. Por quê? Porque ela não tem como mudar o passado. Então, mesmo que ela tenha feito algo diferente no presente, dói. Porque ela vai olhar pra trás e vai continuar vendo. Mas mesmo assim, meu pai seguiu um destino difícil. Pois é. E isso é dele. E quando a gente toma pra gente,
por lealdade, por honrar, a gente não tá sendo leal e honrando uma coisa que é a coisa, que é a mais importante, a vida que eles, ao se encontrarem, nos deram. Sendo assim, qual é a melhor forma de honrar pai e mãe? Qual é a melhor forma de ser leal ao maior presente que a gente já recebeu na nossa vida, que é a nossa própria vida? Seguir em frente. Olhar para trás e dizer sim. Sim, teve traição. Sim, teve dor. Sim, teve destino difícil. E assim vai. Obrigada pela vida. E agora eu refaço. O passado não, a minha vida. Qual é a melhor maneira dela honrar, dela ser leal a esses pais, independente do contexto? Ela tendo um casamento feliz. Ela tendo uma relação tranquila. Ela tendo uma vida bonita, uma vida boa, uma vida leve. Percebe? Então, se você está tendo um desafio na sua vida e você percebe que está muito parecido com algo que seus pais passaram, lembra disso. Procura exercitar essa reflexão internamente. Se fizer sentido, marca uma sessão. Enfim, mas o principal, já sai daqui com esse insight e leva para sua vida no dia a dia, no seu cotidiano, que só sabendo disso você já vai perceber mudanças. É claro que às vezes a gente precisa passar por sessões, né, passar por exercícios sistêmicos ou fazer uma constelação e assim vai. Mas o mais importante, pelo menos você já tá tomando consciência de repente só de assistir esse vídeo, né, de algo que talvez você nunca tinha percebido, tá bom? Quero fazer um convite pra você. Agora no final do mês, dia 30 de janeiro, que é uma quinta-feira, às 7h30 da noite, do horário de São Paulo, eu vou fazer uma aula online, totalmente gratuita. É uma aula aberta, mas como tem um limite de pessoas na sala, precisa se inscrever, tá? E o tema é como superar a rejeição vivida com os pais. Então, se você se identifica com esse tema, se você sente que repete padrões que vêm lá dos seus antepassados, dos seus pais ou às vezes dos seus avós, a gente vai fazer um exercício sistêmico lindo sobre esse assunto e eu vou fazer uma aula também toda focada nesse tema. Se você sentir que é pra você, então vem comigo pra nossa aula do dia 30 de janeiro, 7h30 da noite, do horário de São Paulo, tá bom? Vou deixar o link pra você se inscrever aqui embaixo e no mais, aperta aí o seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos. Um beijo e até! Tchau, tchau!